Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E nós estamos começando agora uma nova playlist, né? É uma playlist bem diferente, porque quem dá a ideia de conteúdo é você, né? Então a ideia é você mandar um zap para mim. Então tá aqui o WhatsApp na descrição do vídeo. Então você vai mandar uma mensagem para mim, a gente vai bater um papo. E nesse papo é você quem vai dizer o conteúdo, é você quem vai dizer o que você quer aprender. Já tem bastante conteúdo aqui, né, na nossa lista, mas você pode entrar em contato comigo agora. Entra aqui na descrição do vídeo, vê o meu WhatsApp e já fala comigo que eu vou te chamar para a gente bater um papo sobre sua ideia de projeto, sobre o que você está precisando, sobre o que você está precisando aprender, sobre o que você quer fazer de projetos. E aí nós vamos construir juntos uma solução, uma ideia de projeto na área de robótica com inteligência artificial. O primeiro projeto que a gente vai discorrer aqui por uns 3 vídeos vai ser um robô com inteligência artificial específico para assistência de crianças com autismo, né? Para ajudar na terapia de crianças autistas. Então a gente sabe que a robótica é um instrumento muito, vamos dizer assim, útil para crianças e adolescentes. E fazer um projeto como esse vai ajudar bastante pessoas, né? Então um amigo, né, aqui que me segue, chamado Alexandre, ele entrou em contato comigo e a gente bateu um papo. Ele está no nosso treinamento e aí a gente vai customizar e eu vou explicando para você aqui como foi a nossa conversa, o que é que a gente construiu. Vamos lá. Computador lúdico com tecnologia assistiva para autismo, né? Um projeto inovador que une neurociência e tecnologia para transformar a terapia de crianças autistas, criando possibilidades reais de desenvolvimento e inclusão. Então, Alexandre foi o que entrou em contato comigo. Ele é biólogo, ele tem um sobrinho, né? Ele é um tio dedicado de uma criança autista de 7 anos. Sem formação em tecnologia, então ele não tem formação em tecnologia, mas ele busca uma solução dentro da tecnologia pronta e eficaz. Um kit de computador lúdico com inteligência artificial que possa apoiar a terapia do sobrinho de forma interativa e engajante. Então a ideia é fazer um robô com inteligência artificial, né? E aí tem uma telinha do computador aqui, ó, na frente, que vai interagir com o seu sobrinho. A ideia é o quê? É corrigir atrasos de aprendizagem e, por meio da repetição, ajudar a criança a habilidades que normalmente ela teria dificuldade se não tivesse essa tecnologia assistiva, né? Então o autismo precisa muito da terapia assim com repetição, né, para fixar, porque ele tem normalmente um atraso de aprendizagem. No autismo o tempo é essencial. No transtorno do espectro autista, TEA, cada momento conta, né? Quanto mais cedo as terapias começam, melhores são os prognósticos. Então Alexandre ele entende essa urgência e não quer perder tempo precioso aprendendo a tecnologia do zero. Ele precisa de uma solução que funcione agora. Então, o autismo, quanto mais você espera, quanto mais tarde você diagnosticar, quanto mais tarde você tratar, mais o problema vai aumentando. E detalhe, mais o problema vai ficando irreversível. Porque tem janelas em que você consegue resolver mais problemas. Se você for deixando para depois, você não consegue resolver todos os problemas, né? Hoje a realidade é alarmante. Para cada 31 nascimentos, uma criança é diagnosticada com autismo. Essa estatística crescente mostra a urgência de soluções acessíveis, replicáveis e eficazes que possam alcançar mais famílias e terapeutas. Então, é muita gente, né? Então, nós vemos em todos os lugares que nós estamos indo, o número tem crescido, porque não se diagnosticava, hoje hoje tem um diagnóstico, e existe, né, já
em todos os lugares uma questão na comunicação, uma questão de acessibilidade focada no autismo. Então, muitas vezes a gente vai em um espaço, aí tem vaga reservada para gestante, para deficiente, para idoso e para autismo, né? Para os autistas. Por quê? Porque em alguns casos, dependendo do nível, né, do autismo, você tem uma dificuldade, né, ali de comportamento, e é por isso que tem essa questão de preferência, né? Neurociência aplicada à terapia. Alexandre trabalha com terapias para autismo e deficiência intelectual baseadas na neurobiologia. Ele acredita que a interação entre neurociência e tecnologia assistiva pode gerar resultados extraordinários, potencializando o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Então, Alexandre ele é biólogo, especialista em neurociência, e ele sabe que utilizar tecnologias assistivas vai ajudar na terapia. Então ele sabe como funciona essas questões ligadas à neurociência e que as terapias vão ajudar a reconexão, a conexão de mais neurônios, né, as famosas sinapses, ali entre as células nervosas. O desafio, né, começar do zero. Elaborar um projeto de tecnologia assistiva do zero levaria muito tempo que Alexandre não tem. Como biólogo, ele possui um profundo conhecimento sobre o funcionamento cerebral e as necessidades terapêuticas, mas precisa de um parceiro tecnológico para materializar a sua visão. Então, e por isso que eu estou aqui sendo um parceiro do Alexandre, né? Ele entrou em contato comigo, a gente conversou bastante. Depois ele entrou no nosso treinamento chamado PMR, Projetos Mágicos de Robótica com Inteligência Artificial. E aí ele já está assistindo e daqui a pouco ele vai fazer o projeto dele para ajudar o sobrinho dele, né? A solução, o kit pronto, né? É um computador lúdico equipado com inteligência artificial, sensores interativos e interfaces adaptadas às necessidades de crianças autistas. Não é apenas um robô, é uma ferramenta terapêutica completa para usar. Então a ideia é fazer um robô que realmente, por meio de sensores, por meio de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões, através de modelos de IA, ele consiga ajudar, né? Então a ideia é essa, ajudar na terapia. Como funciona a interação? O sistema utiliza reconhecimento de voz, gestos e expressões faciais para criar experiências personalizadas. Jogos educativos, exercícios de comunicação e atividades sensoriais se adaptam ao ritmo e às preferências da criança, tornando cada sessão terapêutica mais envolvente e mais eficaz. Então a ideia é colocar o máximo de interação focada na correção de aprendizagem. Temos aqui os fundamentos neurobiológicos. A abordagem se baseia na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões através de estímulos repetidos e estruturados. A tecnologia oferece esses estímulos de forma consistente, motivadora e mensurável, complementando perfeitamente as terapias tradicionais. Então a ideia é usar. Então a ideia é usar essa característica do nosso cérebro, né, da neuroplasticidade, porque o cérebro ele é capaz de criar novas conexões. Então, por exemplo, se você estimular, ele vai criar aquela conexão. Conexões essas que no autismo, numa criança autista, não seria feito de forma natural, porque ele tem essa deficiência genética. E aí o cérebro tem essa capacidade de criar essas novas conexões através de estímulos repetidos e estruturados. Então a gente vai utilizar a tecnologia para isso, para complementar as terapias tradicionais. Então não vai substituir, vai complementar, porque a tecnologia consegue ser consistente, motivadora e mensurável ali o tempo todo. Benefícios para terapeutas. Além de ajudar diretamente a criança, o sistema fornece dados valiosos sobre o progresso, padrões de comportamento e áreas que precisam de mais atenção. Terapeutas podem ajustar estratégias baseadas em evidências concretas
tornando o tratamento mais preciso e mais eficiente. Então a ideia é fazer com que esse robô com inteligência artificial, essa inteligência artificial que a gente pode ter no software, né, criar um software específico para isso, né, um sistema que a gente vai fazer, e do mesmo tempo embarcar esse sistema no robô para ser lúdico, a gente vai dar uma ferramenta valiosa para os terapeutas, né? Porque os terapeutas vão conseguir medir padrões de comportamento, áreas que precisam de mais atenção. Então a ideia vai ser essa, né? Então a ideia, por exemplo, que eu já estou pensando aqui, nós podemos criar um sistema de inteligência artificial focado e adaptável, né? Ele pode ser embarcado no tablet, no celular, no computador, no nosso robô. Então a gente vai trabalhar dessa forma, porque a gente vai dar a possibilidade desse sistema ele ser instalado em qualquer dispositivo de hardware que você tenha à disposição, né? Para você não precisar comprar e montar. Então essa é a ideia. Projeto replicável. Essa não é uma solução única. O projeto foi pensado para ser replicado e adaptado, ajudando dezenas, centenas ou até milhares de crianças autistas, né? Cada kit instalado representa uma nova oportunidade de transformação e desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer aqui, a ideia é ser replicável. A ideia é você conseguir fazer esse projeto de inteligência artificial aonde você tiver, com o que você tiver, para ajudar quem precisa. Componentes do kit, né? Então, se a gente for fazer com hardware, né, um robô com inteligência artificial, então a gente vai precisar de um computador, né? No caso, pode ser um computador, um notebook, uma Raspberry Pi, uma câmera para fazer o reconhecimento facial com um microfone embutido, sensores de movimento, interface visual adaptada, bibliotecas de jogos terapêuticos e sistemas de IA treinados especificamente para interações com crianças autistas, né? Então a ideia vai ser colocar esse combo de ferramentas para ajudar na terapia de crianças. A ideia também é ele ser fácil de usar. É ser algo, né, projetado para você que não necessariamente tem um conhecimento técnico, como por exemplo o nosso amigo Alexandre, justamente para fazer um sistema plug and play, né? Plug and play. Para você pegar esse sistema e instalar, você vai precisar de algumas configurações básicas, mas a ideia é essa, né? É você instalar no seu hardware que você tem à disposição. Instruções visuais simples, né? Suporte remoto disponível e atualizações automáticas garante que pais e terapeutas possam focar no que realmente importa, no desenvolvimento da criança. Então a ideia é justamente trazer essa facilidade, né? Então, para o pai, para o terapeuta, para o psicólogo, para o professor, né? Para o tio, para o avô, ele aprender, não é, como manusear a questão de software e já instalar. Personalização inteligente. Cada criança é única. O sistema aprende com as interações, identificando preferências, níveis de atenção e áreas de dificuldade. Automaticamente, ele ajusta dificuldades, ritmo e tipos de atividade, criando uma experiência verdadeiramente personalizada. Qual é a ideia? A ideia é trazer isso para crianças com diagnóstico formal de autismo. E esses diagnósticos formais de autismo, eles têm inputs, tem um contexto específico daquela criança, né? Trazendo a personalidade única daquela criança, o problema como se apresenta de forma única naquela criança, no contexto que ela está, na família, na rotina. Então existe um contexto. Não é só você jogar no IA e não existe um contexto. E é muito importante sabermos criarmos os contextos necessários, não é? Porque a IA, vou jogar a IA e ela vai fazer. Não é assim não. Quando fala aqui que o sistema aprende com interações, esse aprender pode levar dias, meses ou anos. Por quê? Porque a criança vai mudando, né? Tem os contextos, até a IA aprender leva muito tempo. Para você, por exemplo, treinar um modelo de IA, você tem uma técnica chamada de épocas. E muitas vezes você pega um dataset, um banco de dados normalizado,
E esse banco de dados ele é treinado, né? Ele é utilizado como base para criar um modelo. E muitas vezes a ferramenta de IA precisa ver várias vezes aquele banco de dados. Cada rodada, né, cada vez que ele vê o modelo, nós chamamos de época. Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados e esse banco de dados ele vai ver o modelo, ele vai ver aquele conjunto de dados durante 100 vezes, eu treinei em 100 épocas. Se ele viu 5.000 vezes, 5.000 épocas. Então, a IA precisa ser treinada. Mas se eu der um contexto muito específico para ela, quanto mais específico o contexto for, melhor vai ser o sistema. Então, eu preciso, nessa nova era da inteligência artificial, eu preciso ter 3 habilidades. A primeira habilidade é de criar a minha própria IA. Então, a ideia é o Alexandre aqui, do nosso caso, da nossa conversa, criar a própria IA dele. Ele vai aprender comigo, mas ele vai criar a IA dele. A segunda característica é ele utilizar um modelo específico para o problema dele. E esse modelo específico, ele é feito através de contextos, né, de insights, né, a gente chama isso de dataset, de banco de dados. Né, então ele vai ter que criar um contexto específico. No caso aqui, o contexto específico vai depender do contexto inicial, né, que é o contexto de fundo, o contexto de base. O que é o contexto de base? É a rotina, é a idade, é os hábitos, é o diagnóstico do terapeuta. Então, são contextos, vamos dizer assim, mais sólidos, né? E tem um contexto mais variável, né, que é a interação dele, que vai mudando, né? Então, é muito importante termos essas 3 habilidades: criar contexto, criar IA, criar contexto e criar um modelo, tá? E o sucesso de uma IA vai depender disso. Colaboração entre os especialistas, né? Alexandre vai oferecer suporte na área de neurociência e autismo, garantindo que a tecnologia esteja alinhada com as melhores práticas terapêuticas. Essa parceria entre o conhecimento clínico e a expertise tecnológica é a chave para o sucesso do projeto. Então, Alexandre ele vai ajudar nessa área da neurociência, do autismo, trazendo e fornecendo dados, insights, não é? Para que a tecnologia ela esteja alinhada com as melhores práticas terapêuticas. Então a ideia aqui, né? Então, por exemplo, o Alexandre vai dar inputs para mim, que sou professor de robótica com inteligência artificial, para eu criar tecnologia alinhada com o que ele quer, tá? Com o que ele sabe, com o conhecimento clínico, com a expertise dele, tá? Então essa junção é quem vai trazer, né, no médio e longo prazo, o sucesso do nosso projeto, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos lá. Orçamento e investimento. O projeto considera diferentes configurações e níveis de complexidade, né, permitindo adaptação ao orçamento disponível. Um investimento inicial se traduz em economia de tempo, melhores resultados terapêuticos e principalmente qualidade de vida para a criança e a sua família. Então, quando nós vamos fazer um investimento, é preciso avaliar o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. É uma expressão em inglês. O retorno sobre o investimento de um projeto como esse é economia de tempo, melhores resultados terapêuticos, qualidade de vida, né, para a criança e para a família. O estresse, né, que traz ali para a família. Então, quando você tem uma ferramenta que vai aliviar esse estresse, vai ajudar. Então, é muito importante pensar nesse lado. Implementação rápida, né? Diferente de começar do zero, um kit pronto pode ser implementado em questão de dias, né? Instalação, configuração inicial e treinamento básico são realizados rapidamente, permitindo que a terapia tecnológica comece quase que imediatamente. Então a ideia é ajudar o Alexandre para que ele implemente o mais rápido possível,
tá? Implemente o mais rápido possível. Então, para isso, nós vamos usar técnicas de inteligência artificial para ajudar aí o problema do Alexandre. Um impacto social é uma em cada 31 crianças tem um diagnóstico, né, de autismo, e a demanda, né, por soluções eficazes nunca foi tão grande, né? Esse projeto tem potencial para criar um impacto social significativo, oferecendo esperança e ferramentas concretas para milhares de famílias brasileiras. Então a ideia é ajudar de fato o Alexandre, para que Alexandre ele consiga ajudar o seu sobrinho. Então o objetivo final é esse, né? É claro que nessa jornada nós vamos aprender bastante coisa, né? Nós vamos aprender muita coisa sobre a tecnologia, sobre a robótica, sobre a inteligência artificial, sobre programação, sobre Arduino, sobre o Raspberry Pi. Porém, tem um objetivo, tem um retorno real, um retorno concreto, né, tangível, que é ver o sobrinho dele com avanços significativos na terapia, né? Então, a ideia foi essa, né? A gente trabalhou bastante aqui com essa ideia aqui do nosso robô com inteligência artificial para o autismo. E eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo, dessa playlist. Se você quiser trazer a sua ideia de projeto, vem conversar comigo, comenta aqui, veja aqui na descrição do vídeo o meu número de WhatsApp, manda o WhatsApp para mim que a gente vai conversar. Eu tenho certeza que a gente vai trazer uma solução para você, beleza? Valeu e eu te espero no nosso próximo vídeo.